Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal fantástico, que traz muito conhecimento. E hoje a gente vai falar de um tema, pessoal, extremamente relevante, que é a avaliação pré ou perioperatória, né? Eu tenho certeza que vocês, como médicos, sendo clínicos, cirurgiões, já viram aquelas avaliações pré-operatórias com mais de 10 exames, né? Paciente com 30 anos fazendo ecoestresse. Eu sou ecocardiografista, eu vejo isso diariamente. E, pessoal, tá certo isso? Tá certo pedir todos os laboratórios do seu hospital? Não, não tá. Tá? Não tá. E saiu, inclusive, a nova diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2024, reiterando isso. Já tinha a diretriz anterior, e nessa ele volta a falar: não é para pedir exame para todo mundo, não é para pedir exame sem critérios, tá? E hoje, justamente esse vídeo, vocês vão aprender a fazer uma avaliação perioperatória, pelo menos um fluxograma básico. Óbvio que o tema é mais complexo, mas um fluxograma básico para você se guiar, pelo menos ali, você que está no interior, um clínico que é o grande médico ali da cidade, já vai ajudar bastante esse vídeo para você e para todo mundo que tem curiosidade nesse tema. Bom, vamos lá. Qual que é o algoritmo, o fluxograma proposto ali pela essa diretriz da Sociedade Brasileira de 2024? Primeira coisa, ele divide muito bem claro em 3 passos principais. O passo 1 é você avaliar se a cirurgia é de emergência ou de urgência, que é aquela cirurgia, pessoal, que não dá para adiar, você tem que fazer em horas, precisamente em menos de 6 horas. Qual que é essa cirurgia? É um trauma, é uma ruptura de baço, é um paciente com um abdômen agudo inflamatório com apendicite supurada, enfim, né? Pacientes instáveis que necessitam daquela cirurgia, senão ele vai morrer. Então aqui o risco-benefício pesa, obviamente, sempre para o benefício da cirurgia. Ok? Então aqui a gente não vai pedir absolutamente nenhum exame e ele vai direto para o centro cirúrgico operar. Ok? Bom, não é uma cirurgia de urgência e emergência. O que eu faço? Eu vou para o passo 2. Eu vou avaliar se o paciente tem condições instáveis, cardiovasculares instáveis, graves, que devam ser corrigidas antes de realizar um ato operatório. Por exemplo, o paciente tem uma estenose aórtica importante, sintomática. Tem que tratar primeiro a estenose aórtica para depois fazer a cirurgia, sabendo que essa cirurgia não é de emergência, ok? Nem de urgência. O que mais? O paciente tem triarterial com disfunção ventricular, o paciente tem fração de ejeção reduzida, está assintomático, o paciente tem uma IC descompensada, perfil B, perfil C, choque cardiogênico, o paciente está completamente instável hemodinamicamente, com arritmias instáveis, sendo BRAD, BAVT geralmente, ou TV, enfim. Qualquer condição que ameace a vida, você vai tratar, estabilizar esse paciente primeiro e depois ir para a cirurgia. 3, então, o paciente não está diante de uma cirurgia de emergência e urgência, o paciente não tem condições, alguma doença cardiovascular grave que você precisa corrigir antes da cirurgia, essa que eu falei. E o passo 3 é a estratificação do risco do paciente, em si a avaliação perioperatória que a gente faz. E aí ela é feita de 2 maneiras, tá? Através da análise dos scores de risco perioperatórios, né, ou índices de risco perioperatórios, e através da avaliação da capacidade funcional do paciente, a CF, ok? Essas 2 coisas. E quais a diretriz nova, quais índices, quais scores de risco ela apresenta para a gente para ser mais usado, ela orienta a usar? Ela orienta a usar o principal, o score de Lee, tá? O clássico score de Lee, que na verdade ele chama RCRI, tá bom? Porque ele foi revisado ali recentemente. E tem um novo score que é o AUB RAS2. É um score relativamente novo, 2019. Ele ainda não foi validado na população brasileira, mas é um score que teve grande repercussão ali mundial, e já em outros países já estão usando com mais frequência, então a diretriz colocou aqui. E como é que eu vou avaliar, Bruno, a capacidade funcional do paciente? É muito simples, você só vai fazer uma pergunta para o paciente. O senhor é capaz de subir 2 lances de escada seguidos, sem parar? Se ele responder sim, ele tem mais de 4 METs já de gasto energético, capacidade funcional. Então ele consegue ser apto ali ao estresse cirúrgico, ok? Sem problema nenhum. Já o paciente com baixa capacidade funcional é aquele que não consegue realizar os 2 lances de escada. Nesse caso, ele tem menos do que 4 METs. Isso vai ser muito importante, como vocês estão vendo aqui no fluxograma, porque vai te orientar em algumas decisões, certo? Então pronto.
avaliei o score de Lee, certo? O RC-RI, e também avaliei ali a capacidade funcional do paciente através dessa pergunta que eu falei para vocês. Daí, você vai interpretar alguns cenários, certo? Pacientes de baixo risco, ok? Com boa capacidade funcional, quer dizer, ele sobe 2 lances de escada, esse cara vai operar imediatamente, certo? Sem exames complementares sofisticados nenhum, vai operar. Os pacientes que são intermediário e alto risco ou que têm uma capacidade funcional baixa, menos do que 4 METs, e que vão ser submetidos a uma cirurgia de intermediário ou alto risco, né? Quem que é a cirurgia de alto risco? É vascular, cirurgia grande abdominal, hepatectomia, cirurgias hepatobiliares, enfim, Whipple, certo? Ou vasculares, aortas, suprainguinais ali, vascular suprainguinais, ok? Intermediário risco é a maioria das outras, tá, pessoal? Então, se ele for submetido a uma cirurgia dessa, a gente vai pedir o quê? Vai pedir os exames laboratoriais de rotina, que eu vou falar mais pra frente, vai pedir o eletro e o raio-x de tórax. Ok, avaliação inicial. Depois disso, você vai avaliar se ele tem indicação de eco, transtorácico, ou de prova funcional isquêmica. Quem que é? Cintilografia ou ecoestresse, certo? Além disso, o pós-operatório desse paciente vai ter que ser na UTI, obrigatoriamente. Você vai pedir, orientar dosagem de troponina e realização de eletro no primeiro e no segundo PO obrigatório, para a gente pegar ali aquele IAM perioperatório. E, além disso, você vai orientar as medidas de farmacoproteção, que mantém a medicação que ele já usa, medicações que reduzam comorbidades, certo? Então, fazer esse protocolinho que está aqui para vocês, ok? Depois disso, você vai avaliar. O paciente está apto para cirurgia, não tem nenhuma comorbidade grave, pode ir para cirurgia. Não, Bruno, a prova funcional dele ele realizou, ele tinha indicação e veio uma alta carga isquêmica, por exemplo, uma área extensa de isquemia. Bom, esse cara vamos estratificar, fazer o cateterismo e depois pensar em cirurgia. Vai adiar a cirurgia nesse momento, ok? Então, esse é o fluxograma. É bem simples e, assim, é bem didático. É só seguir isso aqui que você vai fazer uma avaliação perioperatória boa. Então, vamos falar um pouco dos exames complementares aqui da avaliação perioperatória, tá, pessoal? Bom, a gente tem os exames de rotina, tá? Que são obrigatórios para alguma determinada população, e os exames específicos, que é quando o paciente tem indicação daquele exame. Então, quais são os exames de rotina? Hemograma, creatinina e coagulograma, certo? Laboratorial, raio-x de tórax e eletrocardiograma. Para quem eu peço? Em geral, pessoal, você vai pedir quase para todo mundo, porque pacientes maiores que 40 anos têm indicação de você pedir. Pacientes que vão ser submetidos a qualquer cirurgia de intermediário a alto risco cirúrgico, também você vai pedir. Então, é praticamente para todo mundo, certo? Então, esses são os exames laboratoriais e de imagem de rotina, que é eletro, raio-x de tórax, coagulograma, hemograma e create, ok? Agora vem os exames mais específicos, que tem dois principais, o eco transtorácico e as provas funcionais isquêmicas. O eco, quando eu peço? Quando eu tenho suspeita de que esse paciente tem insuficiência cardíaca. Então, ele tem dispneia, os esforços, só que ele ainda não é diagnosticado ainda. Ou aquele paciente que tem prótese valvar, certo? Sempre tenho que pedir. Paciente tem suspeita de valvopatia, também vou pedir. Então, na verdade, as indicações de ecocardiograma para todo paciente, ok? Igual um paciente que não vá fazer uma cirurgia. Então, suspeita de IC e valvopatia e prótese valvar você sempre tem que pedir. Já as provas funcionais, para quem que eu peço? Isso é importante. Eu peço o ecoestresse ou a cintilografia para os pacientes com intermediário e alto risco, certo? Com baixa capacidade funcional, que é aquele com menos de 4 metros, ele não consegue subir 2 lances de escada, que vão ser submetidos à cirurgia de intermediário e alto risco. Então, uma cirurgia grande, médio e grande porte, em um paciente que tem intermediário alto risco e baixa capacidade funcional. Esse cara você vai pedir a cintilografia ou o ecoestresse, certo? Se após esse exame você vê que tem uma grande área isquêmica no resultado dele, aí ele vai para o cateterismo, certo? Então foi isso, pessoal, um apanhado geral aqui da nova diretriz, né, da avaliação perioperatória. Espero que vocês tenham gostado.
O assunto é mais complexo, tem mais tópicos para a gente ver. Se você quiser especificamente saber mais um tópico aqui do que eu faço do perioperatório, por exemplo, prevenção de TEV, enfim, coloca aqui que a gente pode discutir e fazer um vídeo para vocês. E se você quiser saber mais conteúdo sobre cardiologia ambulatorial, também você fala aqui, fala o tema que a gente faz um vídeo para vocês sem problema nenhum, ok? Se você gostou, curte esse vídeo. E se inscreve no canal e aperta o sininho para mais conteúdos como esse.